a citação inicial do Evangelho de Mateus, capítulo 22, versos 1 a 14, parábola da festa de núpcias. Jesus, falando ainda em parábolas, lhes disse: O reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo fazer as bodas de seu filho, enviou seus servidores para chamar às bodas aqueles que foram convidados. Mas eles se recusaram a ir. Ele ainda enviou outros servidores com ordem de dizer de sua parte aos convidados: Preparei meu banquete, matei meus bois, e tudo o que tinha engordado, tudo está pronto. Vinde às bodas. Mas eles, desprezando o convite, se foram, um à casa de campo, outro para seu negócio. Os outros lançaram mão de seus servidores e os mataram, após lhe terem feito vários ultrajes. O rei, tendo ouvido isto, irou-se, e tendo enviado seus soldados, exterminou esses homicidas e queimou a cidade deles. Então disse a seus servidores: A festa de bodas está pronta, mas os que foram convidados não foram dignos. Ide, pois, às encruzilhadas, e chamai às núpcias todos os que encontrardes. Seus servidores foram então para as ruas, e chamaram todos aqueles que encontraram, bons e maus. E a sala de bodas ficou repleta de pessoas que se sentaram à mesa. Entrou o rei em seguida, para ver aqueles que estavam à mesa, e tendo percebido um homem que não estava vestido com a roupa nupcial, lhe disse: Meu amigo, como entraste aqui sem ter a roupa nupcial? E este homem ficou mudo. Então o rei disse às pessoas: Atai-lhes as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Lá haverá prantos e ranger de dentes, pois muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Nós vamos deixar este trecho, essa leitura, à reflexão e aos comentários posteriores do nosso palestrante. Eu convido todos a postarmos o nosso pensamento neste momento, o nosso coração, no Cristo Jesus, que nos protege, que nos abençoa, e agradecer a todos que, abaixo do Cristo Jesus, com Cristo, tem trabalhado para conosco, para o nosso bem, no nosso dia a dia, para todas as coisas que são necessárias à nossa vida, se nos torne possível. Os nossos anjos guardiões, os nossos espíritos superiores, amigos, santos, anjos, qualquer nome ou título que se lhes dê, que estão conosco. Obrigado por todo o trabalho, por toda a proteção. Pedimos ao Cristo Jesus que a paz no coração, a bênção da compreensão e a força da confiança esteja sempre conosco. Muito obrigado, Senhor. Hoje temos a visita do nosso querido amigo Geraldo Saviani, de Londrina, que tem a palavra da noite. Muito obrigado. Boa noite. Quando Jesus nos fala desta parábola, e especialmente quando ele afirma no final da parábola: Então o rei disse às pessoas: Atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Lá haverá prantos e ranger de dentes,
pois muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Esta passagem final do Evangelho de Mateus nos traz a uma profunda reflexão. E essa reflexão nós queremos iniciar com esta questão: você está sendo chamado. Para onde você está indo? Esta é a grande pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos em cada dia das nossas vidas, porque a resposta tem uma consequência fundamental na nossa felicidade e na nossa infelicidade, determinando absolutamente o nosso destino. Nós procuramos, em todas as circunstâncias da vida, a felicidade. Ela é o nosso fadal. Mas é necessário que a consideração da felicidade coincida com o Cristo, porque nos iludimos com inúmeras paixões, nós nos perdemos com desejos pueris, passamos a nossa existência em busca de coisas que não conseguimos justificar depois de um determinado tempo e descobrimos que nós não somos felizes. Aí então fazemos a constatação de que a felicidade sem Jesus não existe. Porém, é também extremamente relevante nós sabermos que há dúvidas imensas no nosso caminho. Eu não consigo entender como é que algumas pessoas podem afirmar que sabem exatamente o que querem, porque depois de algum tempo nós costumamos descobrir que a nossa escolha não resultou naquilo que nós esperávamos. E por quê? Porque nós temos um senso de noção falho, um senso de noção que não coincide exatamente com os princípios de Jesus. Quando Jesus nos ensinou que nós devemos amar o nosso semelhante como a nós mesmos, ele nos dava uma lição que nós ainda não conseguimos entender, porque, muito preocupados com o nosso bem-estar, nós fazemos da nossa existência um caminho longo em busca do nosso bem-estar, esquecidos que ser feliz, estar em paz consigo mesmo, implica diretamente em que o nosso semelhante também esteja em paz, também esteja feliz. Se todas as pessoas estiverem felizes, provavelmente nós também estaremos felizes. Mas é completamente impossível nós sermos realmente felizes se alguém estiver infeliz à nossa volta. Temos percebido que a nossa sociedade anda muito preocupada em encontrar um caminho de realização. As pessoas buscam empregos melhores, cada vez querem comprar coisas mais caras. Há como se fosse uma necessidade de obter objetos materiais cada vez mais complexos, cada vez mais caros, que exigem de cada um de nós um trabalho extenuante, uma dedicação absoluta à nossa atividade profissional, tão grande que percebemos depois de algum tempo que estamos vivendo apenas
para mantermos ou sustentarmos coisas que não nos completam. Deste modo, nós precisamos repensar os nossos valores. Porque Jesus utiliza uma parábola onde o senhor daquela casa põe nas trevas alguém que não estava devidamente vestido para a festa. O que significa isto? Significa que nós devemos estar preparados para abraçarmos as pessoas que nos envolvem, as pessoas que estão próximas de nós, aqueles todos que necessitam do nosso trabalho, da nossa cooperação, da nossa compreensão. Quando Jesus fala do traje nupcial, ele está falando da veste interior, do coração interessado no bem, da mente ativa na realização de coisas que farão a diferença dentro do nosso mundo, dentro da nossa sociedade. O melhor exemplo que nós podemos citar é o Chico Xavier, que passou a sua vida, desde a mais tenra infância, sacrificando-se pelo bem-estar das pessoas que o cercavam. Vejam, por exemplo, que se conta que quando ele tinha por volta dos 10 anos de idade, a sua madrinha cravava-lhe garfos na barriga e impedia que ele tirasse. Quando um dos seus sobrinhos ficou doente, com feridas, ela obrigou o Chico a lamber as feridas. O Chico foi reclamar com o espírito de sua mãe e ela lhe disse: faça o que a sua madrinha manda, meu filho. Não é isso que vai curar a ferida, mas nós providenciaremos a cura para você não ter que passar por isso de novo. Mas seja humilde. Obedeça. Esta situação de humildade do Chico Xavier na infância perdura na juventude. Quando Chico, aos 18 anos, começa o seu trabalho de psicografia, logo depois da psicografia do Parnaso Além Túmulo, uma das obras mais concorridas da época, o pai dele adoece. Fica gravemente enfermo, um homem pobre, com muitos filhos. E ele vai pedir para o Chico: Chico, escreva um livro para nós, para que nós possamos comercializá-lo, para que nós possamos vendê-lo. E o Chico chora. Ele chora. E fala para o pai dele: pai, eu não posso fazer isso. Eu não posso utilizar o dom dos espíritos para ter uma vantagem pessoal. O pai dele o entende, o abraça e eles se sacrificam para pagar os remédios. O pai dele tomava uma injeção que era chamada injeção de ouro. O salário do Chico dava para pagar 2 injeções por mês, mas eles ainda tinham que pagar o aluguel, ainda tinham que comer. Imaginem a situação de sacrifício do Chico Xavier naquele momento. O Chico vai envelhecendo e criando sobrinhos, mantendo os irmãos, e no entanto nunca para com o seu trabalho. Psicografa de madrugada, passa a limpo as folhas de madrugada, apaga as folhas de papel que ele tinha com uma borracha para poder psicografar de novo, porque nem folhas de papel ele tinha. E esse trabalho ele dá inteiramente para a Federação Espírita, sem aceitar
nenhum único centavo em retribuição. Ele vive desta maneira até morrer. O Chico Xavier viveu para vestir-se condignamente para ingressar no reino dos espíritos superiores. Mas Jesus não negou para ninguém a diversão, nós podemos dizer. E muitos alegam essa parábola em que Maria, mãe de Jesus, pede para Jesus: meu filho, acabou o vinho. Claro que ela já sabia que Jesus fazia prodígios. E por isso pede para ele: olha, acabou o vinho. E Jesus transforma a água em vinho, a ponto de que o mestre de cerimônias diz que nunca viu ninguém servir o melhor vinho no final da festa. Ah, mas então Jesus estava de acordo com as nossas libações, com a nossa bebedeira e com o nosso perder de bom senso nas nossas festas regadas a álcool? Claro que não. Em primeiro lugar, ninguém sabe dizer se esse vinho era alcoolizado ou não, porque vinho era uma palavra que em hebraico significava suco de frutas. Portanto, podia ser fermentado ou não. Mas em segundo lugar, a felicidade que nós devemos procurar não é aquela na qual nós perdemos a nossa consciência. Por isso jamais devemos nos embriagar, nem absorver nenhum tipo de álcool, porque nos corrompe e tira a nossa consciência, além de atrair à nossa volta os espíritos inferiores que vão nos fazer companhia dia e noite depois, não nos abandonando apenas porque não queremos mais sorver bebidas alcoólicas. Mas o que conta nessa parábola é que Jesus se inclina para satisfazer as pessoas. Então nós precisamos entender que a nossa vida não se destina à nossa satisfação, mas à satisfação que nós devemos proporcionar às pessoas, para que nós possamos entender que a nossa vida tem que ser uma vida de trabalho para o nosso semelhante. E nós poderíamos perguntar: mas e o progresso como fica? Onde então o trabalho na indústria, no comércio? Como se fará para o país enriquecer, para as pessoas aumentarem os seus patrimônios? Não haverá diferença alguma no resultado do nosso trabalho, a não ser no fato de que nós vamos garantir o bem-estar de todos. Porque a eliminação do egoísmo não faz com que o nosso patrimônio diminua de modo algum. Pelo contrário, a eliminação do egoísmo faz o nosso patrimônio aumentar. Porque quando nós trabalhamos em prol dos nossos semelhantes, nós não deixamos de trabalhar para nós. Nós podemos fazer o nosso trabalho o dia todo, como Chico Xavier fazia o dele. Ele ia para o seu trabalho no Ministério da Fazenda às 7 horas da manhã. Saía às 5 horas da tarde todos os dias até se aposentar. E ganhava o seu salário. No início, um salário mínimo, depois 2. Mas ele poderia ser um engenheiro do Ministério da Fazenda. O Valdo Vieira, médico. Mas qual foi a diferença? A diferença é que o Chico limitou a sua condição econômica para não correr o risco de se perder com os bens materiais. O Valdo Vieira não teve essa limitação. Ele não se limitou, se envolveu tanto com o patrimônio econômico monetário que acabou abrindo mão do espiritismo.
porque o Espiritismo passou a ser para ele um incômodo. Imagine uma ideia que diz que nós precisamos antes nos preocuparmos com as pessoas que nos cercam. Como eu vou conciliar essa ideia com aumentar o meu patrimônio, aumentar a minha reputação, sem me preocupar com as pessoas que me cercam? Como que eu vou conciliar isso? Por isso o Chico se limitou a 2 salários mínimos para viver, e pouco antes de morrer declarou que jamais comprou coisa alguma, que ele não tinha nada, que a roupa que usava lhe davam, o sapato que usava lhe davam, que o dinheiro que punham no seu bolso ele distribuía, e que todo o seu trabalho foi dedicado para as outras pessoas. O Chico fez um mundo novo para nós, e morreu e foi considerado o maior brasileiro de todos os tempos, sem ter nada. Ora então, eu não preciso me preocupar se eu tenho muitas coisas materiais, o que não significa que eu não possa ter. Mas a diferença está no valor e na importância que eu dou para as coisas que nós vamos adquirindo com o passar dos anos, e o fato de poder viver sem elas. Por quê? Porque todos os valores que incorporam ao meu coração, o amor, a ternura, o carinho, aí permanecem incólumes. O auxílio que eu presto jamais se perderá. O abraço que eu dou jamais se perderá. Mas todos os bens que eu consigo carregar para o meu patrimônio, todos eu perderei. Todos. Alguns já perdem nessa vida. Outros os perdem quando morrem. Porque Jesus foi implacável. Ele não nos deu a menor chance de negociação. Se nós não estivermos devidamente preparados, nós não ficaremos na festa do Cristo. Nós seremos jogados no lodo para chorar e sofrer. Temos que fazer essa consideração. O Livro dos Espíritos nos ensina que toda a lei de Deus está inscrita na nossa consciência. E toda a nossa consciência determina aquilo que nós fazemos. E nós temos que ter em mira que toda a nossa existência vai implicar no nosso futuro. O André Luiz conta no livro Libertação que ele estava lá no nosso lar quando acompanhou um espírito de alta hierarquia chamado Gúbio até uma reunião. Numa prece, surge um espírito de altíssima evolução que se chama Matilde e pede para o Gúbio: preciso que você vá atender o meu filho que se encontra nas zonas profundas do umbral, dirigindo uma cidade das trevas. O Chico Xavier chama esta cidade de cidade estranha. Ele não dá um nome para a cidade, só fala que é a cidade estranha. Quando o André Luiz começa a entrar na cidade, ele fica realmente incomodado. É uma cidade de miséria absoluta, onde as pessoas são todas doentes, perturbadas. Ele conta que parece mais um hospício do que uma cidade. As construções estão quase todas em ruínas, as ruas entulhadas, a sujeira é terrível, o esgoto corre a céu aberto. E ele entra ali apavorado, até que vão conversar com aquele espírito perverso, mau,
que dirige a cidade estranha. Se entrevistam com ele. E ele, o Gúbio, um espírito de luz, se inclina diante daquela figura terrível, maléfica. Ele fala: olha, meu irmão, eu preciso que você me autorize a proteger uma determinada pessoa. E o espírito olha para ele e lhe diz: mas por que eu vou te autorizar a fazer isso? Olha só, o Gúbio não precisava de fato da autorização dele. Ele é um espírito de luz. Aquele que está à sua frente é um espírito das trevas. Onde ele reside, ele é um líder, mas ele é um espírito das trevas. Nunca poderia atingir o Gúbio. Mas o Gúbio quer proteger diversas pessoas. Ele quer utilizar o seu tempo para abençoar todo um grupo de outras pessoas. Então ele se inclina com humildade e fala para aquele homem que se chama Gregório, para aquele espírito Gregório: eu preciso da sua autorização, porque eu sei que os seus assecras vão perturbar a jovem de nome Margarida, e eu preciso tirá-la das mãos deles. E o Gregório faz de conta que é condescendente e fala para ele: olha, eu não posso fazer nada, eu não posso te ajudar. Mas aí vem um aspecto interessante. O Gúbio apela para o sentimento de saudade que ele sente da mãe, da Matilde, aquela mulher que pediu a intervenção do Gúbio. Fala: mas eu sei que Matilde tem interesse nesse caso. E o Gregório se assusta, porque ele se recorda da mãe dele, é a mãe dele. E ele, aquele líder do mal, cede ao poder do amor da mãe, apesar de há séculos ele estar separado dela. E por conta da lembrança da mãe, ele autoriza o Gúbio ir até a Margarida. E ele vai. Chega lá e encontra outro espírito perverso, que se chama Saldanha. O Saldanha está explorando aquela jovem, machucando a jovem. E quando o Gúbio entra na casa, uma casa fabulosa, uma casa lindíssima, muito grande, essa Margarida é filha de um juiz muito rico, o Saldanha vem recebê-los e fala: mas quem são vocês? Ah, nós estamos aqui amando de Gregório. Daí ele se inclina, Gregório é o chefe dele. O Gúbio de novo poderia simplesmente afastar dali aqueles espíritos, mas ele não faz isso. Outra vez ele se inclina humildemente. Fala: olha, Saldanha, nós estamos aqui amando do Gregório. Viemos acompanhar o processo. E o Saldanha fala: nem precisa. Ela pode desencarnar a qualquer hora. Mas o Gúbio insiste, fala: não, nós ficaremos. E começa a acompanhar o transe. E o André Luiz fica impressionado. Como é que o Gúbio deixa aquele Saldanha continuar na perversa atitude que ele está de machucar a moça? Ela já está doente, ela não sara, ela já não levanta da cama. E ele não entende. Por que ele não afasta aquele homem já de uma vez e manda ele embora? E o Gúbio só lhe pede paciência. Em determinado momento, depois de algum tempo, já passado vários dias, o Saldanha fala assim para o Gúbio: olha, eu vou visitar o meu filho que está preso. E o André Luiz se impressiona: mas esse monstro tem filho? E o Gúbio fala: tem, vamos visitá-lo também. Podemos ir junto?
Olha a humildade dele. Podemos ir junto? E o Saldanha permite, podemos, claro, vamos lá. Chego no manicômio. Está lá, prostrado, dormindo no chão, no meio do vômito, um jovem, um moço ainda, totalmente debilitado. Em volta dele, 2 espíritos o obsedam a tal ponto que ele já não reconhece ninguém há muito tempo. Ele não fala coisa com coisa. E o Saldanha fica desesperado e chora vendo o filho daquele jeito. Ele fala pro Gúbio: olha, eu arranco elas daqui, elas voltam. Eu arranco, elas voltam. Meu filho está louco. E o Gúbio pede licença para o Saldanha. Saldanha, você me permite fazer uma prece? Você me autoriza a fazer uma prece para o seu filho? E o Saldanha fala: mas você acredita nisso? Acredita nessas balelas? Quem que aceita uma coisa como essa? Eu sei que isso não vale nada. Há quanto tempo eu estive aqui, fiz prece, fiz oração, não adiantou nada. E o Gúbio fala: não, deixe-me tentar. Tudo bem, faça a prece então. Aí o Gúbio começa a fazer uma oração, de fato com o coração. O Gúbio, carregado daquela humildade, a humildade de pedir licença para o algoz, de pedir autorização para o criminoso. Ali ele senta no chão, diz o André Luiz, um chão imundo, cheio de excremento. Coloca no colo a cabeça do jovem e de 2 espíritos obsessores que estavam ali. Os espíritos obsessores eram a mãe do rapaz, a mulher do Saldanha. A mulher do rapaz, nora do Saldanha. Ela morrera de desgosto porque o rapaz fora preso. A nora se suicidara porque não aguentara viver sozinha. As 2 enlouqueceram quando morreram e grudaram no filho encarnado. O filho enlouqueceu com a presença das 2 em torno da mente dele. O Gúbio começa a sua prece. A prece da humildade. A prece da sinceridade. A prece do amor daquele que está convenientemente trajado. Não é a prece daquele que se lembra de orar quando tem um problema. Quando não sabe mais o que fazer, senta e faz uma oração. Mas a oração não sai de dentro da cabeça da pessoa. Porque ele não ora nunca. Ele não tem hábito de conviver com os espíritos superiores. Aí o que vale a sua prece? Pois é uma prece que é muito mais assim: eu não sei quem é você, Deus, e não acredito em você também. E não me sintonizo com você. Então a oração não sai de dentro da cabeça da pessoa. E ele também não sustenta a oração por mais que 1 minuto. Porque tem os pensamentos já viram, já fica preocupado com tudo, já sintoniza com os espíritos inferiores, os quais está acostumado a conviver. E depois diz, como o Saldanha, isso não adianta nada. Mas o Gúbio não. O Gúbio é sincero, é humilde e acostumado a manter o seu pensamento em Deus. Então ele faz a oração profunda. E à medida que ele vai orando, o seu organismo vai se transmutando. O seu peito é como se houvesse um farol aceso dentro. E uma luz sublime se acende dentro do seu coração. Diz André Luiz que uma luz azulínea, clara como a luz do sol, começa a invadir o ambiente. O Saldanha assusta. Porque o Saldanha é um espírito das trevas, jamais viu aquilo. E aquela luz começa a invadir as pessoas que estão ali.
especialmente as duas mulheres, a mãe e a esposa. A mãe de repente acorda assustada. Ela não entende direito o que tinha acontecido com ela. E ela olha, vê aquele homem brilhando daquele jeito. Ela fala: você é um anjo? Será que eu cheguei ao céu? E o André a socorre. Na sequência, acorda a nora, a que tinha se suicidado. Mas ela se revolta. Porque ela já era revoltada. Ela se suicidou por revolta. Ela não suportou a dor, se matou. Tinha uma filha de 10 anos. Não quis saber da filha. Entregou a filha à própria sorte, porque ela se matou. O marido estava preso. E a hora que ela acorda lá com a oração do Gúbio, ela também está revoltada. Começa a cobrar contas do espírito que a libertou. E cobra contas do sogro do Saldanha que ela vê do lado, ainda fala assim para ele: que tipo de homem é você que não faz nada para se vingar daquele que nos prejudicou? Olha a pergunta dela. Que tipo de homem é você que não faz nada para se vingar? Quanta dor que esse Saldanha já tinha infligido, mas para a mulher não era nada. Ela queria mais dor, mais sofrimento. Por isso que até então ela estava ali perturbada como um ser demente. Mas o Gúbio não se perturba. Essa moça também é retirada dali. E agora ele dirige a sua energia curativa para o rapaz. O rapaz também desperta. Ele está encarnado ainda. Ele acorda e pela primeira vez em vários meses, de alguns anos, ele entende o que está acontecendo. Ele acorda mesmo, sem a presença daqueles espíritos ali que o perturbavam. E ele pergunta para o Gúbio: quem é você? O que aconteceu comigo? E o Gúbio o acomoda ali no catre onde ele adormece. Então vejamos essa lição da mais profunda dedicação ao próximo, do espírito que estava preocupado em proteger a todos, não unicamente a pessoa da sua família, porque a Margarida, numa vida anterior, havia sido filha do Gúbio. Então imagine a dor desse pai de ver a sua filha sendo supliciada pelo Saldanha. Mas ele sofre a dor e aguarda a oportunidade de mostrar para o André Luiz, para o Saldanha e para todos que ali estavam que a nossa vida tem que ser uma vida de dedicação ao nosso semelhante. E por isso, ele conquista a simpatia do perseguidor da sua filha. Ele cativa o Saldanha para o seu coração, com amor, com humildade e com resignação. Mas olha que a história não acaba aí, porque a moça ainda está doente. E o Saldanha não é o único inimigo dela. Há muitos adversários ali, porque o Gregório mandou muitos espíritos maus perseguirem aquela moça, porque o desejo dele nas trevas é que ela morresse revoltada. Por isso que ela estava sendo supliciada gradativamente durante meses. Então o Saldanha fala para o Gúbio: mas como voltaremos lá para casa agora? Fala: nós temos que trabalhar os outros espíritos obsessores também.
Nós temos o juiz, o pai da moça, que é um criminoso. Ele condenou inocentemente esse rapaz. Diz o Saldanha. Mas o Gúbio que vê as coisas muito mais profundamente que os outros, fala assim para ele: Saldanha, não se iluda. Não existe nenhuma dor inútil. Nesse universo absolutamente coerente, nesse universo onde tudo está harmonizado, não é possível que alguém sofra sem razão. Todos os sofrimentos têm causa. Todos. E o Saldanha não entende, fala: mas meu filho não machucou ninguém. Meu filho não fez nenhum crime. Ele não fez nesta vida, Saldanha. Neste momento ele não machucou ninguém. Mas ele traz de outras existências o crime que não foi punido. Por isso que ele passou nesta existência estes anos preso. Mas agora nós vamos libertá-lo. O Saldanha não acreditou, mas como isso? Como é possível? Fala: vamos até a casa do juiz. E lá, durante a noite, o Gúbio convoca o juiz no sono e conversa com ele. O juiz está indignado, imagine a situação. Fala: mas como eu sou um juiz, você acha que eu posso errar? E o Gúbio responde com ternura. Se fosse eu, teria rido na cara dele, mas o Gúbio não. O Gúbio pergunta para ele: você acha que há alguém que não erra? Será que todos os seus vereditos são perfeitos? Aí o juiz cai em si. Porque ele começa a se recordar de quantas vezes e quantos julgamentos ele fez por conveniência. O Gúbio mostra para ele a casa dele, fala assim: veja, a sua casa está repleta de espíritos que te esperam o desencarne para você responder pelos seus erros, pelos erros dos seus assessores. Estão todos aí. Você só se mantém no cargo porque os espíritos celestes protegem você por enquanto. Mas logo haverá o tempo que você vai ter que prestar conta. Então agora, nesse momento da sua vida, transforme esse rapaz num amigo. E a filha dele, mande para a escola. Olha a preocupação do espírito. Mande a filha dele para a escola. E o juiz responde: mas ela não é minha filha. Fala: não é sua filha, mas você pode. Conquiste essa moça para ser mais uma pessoa para orar por você. Para você ter algumas pessoas preocupadas com o seu destino. Para que orem por você depois da morte. Quando você ingressar nas furnas tenebrosas do túmulo, que haja alguém orando por você. Quando nós formos expulsos da festa do Pai, que haja alguém orando por nós. E este trabalho de conquistar a prece das pessoas que nos cercam só se realiza quando nós entendemos que a nossa vida tem que ter como objetivo o bem-estar alheio. Porque o nosso bem-estar, ele decorre do bem-estar alheio. Nós temos, de fato, uma dificuldade enorme para entender isso. Mas Jesus não deixou nenhuma dúvida. Ele não deixou que nós tivéssemos nenhuma perquisição sem resposta.
Jesus, numa outra parábola, ele enumera as nossas atividades. Gosto de brincar que ele fez um checklist. Porque se você não sabe, porque a gente costuma falar isso, mas como que eu vou auxiliar as pessoas? Jesus enumerou. Jesus fala assim: dá pão para quem tem fome. Você tica. Eu dou pão para quem tem fome. Dê água para quem tem sede. A gente tica de novo. Estou dando água para quem tem sede. Visita os doentes. Olha só, visita os doentes. Faz um xizinho, está visitando. Se não, está em aberto. Visita os presos. E Jesus vai listando. Se nós não estamos conseguindo ticar esses itens, nós não estamos sendo bondosos. Nós estamos nos enganando. O tempo está passando. E o Senhor está entrando na festa. E vem olhando como é que nós estamos trajados. Estamos trajados convenientemente? Ou não estamos? Estamos com os nossos pensamentos em Jesus e com as nossas atividades voltadas para o bem? Como estamos nos comportando, Senhor de paz? Como estamos vivendo? Estaremos nós trabalhando para o amor, para a simplicidade, para a paz? Ou estamos, Senhor, nos entregando às nossas paixões? Te imploramos, Jesus de paz, que o teu amor seja a nossa força, a nossa esperança, para nos mostrar um caminho belo, um caminho iluminado, por onde possamos trilhar, ainda que devagar, mas caminhar com segurança, para a esperança que fará com que todos nós, juntos, possamos ingressar no seu reino de amor. Assim seja.